nós estamos aqui com mais um episódio Café com as Amigas, dando voz à nossa comunidade. E hoje estou aqui com a Lucélia, com a Suelen, as nossas entrevistadoras aqui do nosso podcast. E também essa convidada linda, Hannah Crispi, advogada de imigração, uma mulher que tem aí impactado vidas aí na nossa comunidade. E doutora Hannah, fala pra gente quem é a doutora Hannah? Fora aí da advocacia, fala pra gente, doutora. Bom, acho que as pessoas sabem que eu sou advogada, agora trabalho nas áreas de imigração e também na área de direito de família, o que muito pouca gente sabe, né? Sobre a parte de divórcio, estabelecimento de paternidade, pensão alimentícia, correção de nomes em documentos. É algo que, inclusive, muitas pessoas acham que porque elas estão fora de status no país ou porque são imigrantes não têm direitos. E absolutamente não. As pessoas têm direitos da mesma forma que cidadãos americanos ou pessoas que estão aqui legais. Então, eu trabalho muito nessa área também. Agora, fora a parte de advogada, porque foi a pergunta que foi feita, o que eu sou? Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, grata pelas oportunidades que a vida me deu e está me dando. Sou uma mãe apaixonada pelo filho, porque eu fui abençoada só com um, mas muito abençoada. Glória a Deus, né? Isso. Uau. Quantos anos aqui na América, doutora? 31. Uau. Eu estou nos Estados Unidos desde 1995. Vim para ficar 6 meses. Uau! Igual todo mundo. Aquela velha história. E doutora Hannah, você nasceu no Brasil, está nos Estados Unidos, mas passou também por outros países. Explica para nós como foi essa experiência em viver em tantos países. Não, na realidade não passei por muitos países, eu passei por um só. Eu passei por Israel. Uau. Eu morei muitos anos em Israel. Eu sou mineira, eu nasci e cresci em Belo Horizonte. De Belo Horizonte eu fui para Israel, onde eu morei muitos anos. E talvez nunca tivesse saído de lá se eu não tivesse conhecido meu marido. Meu marido é israelense também, mas ele já mora nos Estados Unidos e já morava aqui quando eu o conheci. Quando nós começamos a namorar, foi antes da época que as pessoas não imaginam que houve uma época que não existia telefone celular, não existia e-mail. Não, e-mail não existia, mas não existia facilidade, FaceTime, né? não existia WhatsApp. Então, chegou num ponto, nós namoramos à distância, mais ou menos Como é um que ano e vocês meio. se comunicavam? Eu o conheci quando ele estava lá visitando a família. Então, ele foi lá, depois eu vim aqui, depois ele foi lá outra vez. Aí chegou num ponto, eu falei, bom, então tudo bem. Então, eu vou passar 6 meses nos Estados Unidos com você, para você acertar, ajeitar as suas coisas, para nós voltarmos para Israel. Porque eu amo e sempre amei viver lá. E eu falei, olha, eu escolhi morar em Israel e eu não quero sair. É lindo. Tá? Então, eu vim pra cá com uma malinha que eu tenho até hoje, que eu guardo na bolsa, tá? Porque eu falei, eu vou, mas nós vamos voltar para Israel. E de lá pra cá foram-se 31 anos. E a sua formação foi lá em Israel? Não, como advogada, a minha formação foi aqui. E lá em Israel? Eu estudei engenharia. Olha. Completamente. Qual engenharia? Engenharia civil. Engenharia civil, olha só. Totalmente diferente. Eu sempre gostei. E por que você fez essa mudança? Interessante, né? Primeiro que eu estudei engenharia civil, porque eu gostava de números, eu gosto de números. Eu sempre gostei, acho matemática ao máximo. E sempre gostei muito de exatas mesmo. De ciências exatas. Depois, quando eu cheguei aqui, lembrem-se que primeiro eu vim por 6 meses. Sim. Aí meu marido começou a empurrar um pouco o tempo. Eu preciso de mais uns meses. Então eu fiquei meio, sei lá, 1 ano e pouco, assim, o que eu vou fazer? Eu também sempre gostei muito de história. E me interessei por história dos Estados Unidos, comecei a fazer uns cursos e fiz um curso sobre a história das leis
aqui, de como que as leis, tá bom? Funcionavam. O sistema dos Estados Unidos. Certo. E uma coisa começou a puxar a outra. E eu me interessei, comecei a fazer mais cursos sobre Constituição e direitos, e leis estaduais e leis federais. De repente, um dia eu falei, quer saber? Eu vou estudar direito. Eu vou estudar porque, quem sabe, como eu morei no Brasil, Sim, como eu morei em Israel, e eu moro aqui, quem sabe eu posso trabalhar com mais relações internacionais, ou comércio, ou alguma coisa de diplomacia. Eu sou uma diplomata falida. Eu sempre tive muita vontade de fazer diplomacia. Uma das coisas que eu amo é porque eu sou advogada do Consulado Brasileiro aqui de Poços. Aliás, eu não sou advogada, eu sou a consultora jurídica, eu presto serviço para o consulado. Legal. E isso me dá uma alegria muito grande, porque é uma forma de eu preencher aquela parte de diplomacia que eu nunca cheguei a fazer. Mas resolvi, então, E em nenhum estudar. momento você pensou em validar a engenharia aqui nos Estados Unidos para poder trabalhar como engenheira? Não. Eu resolvi que eu queria mudar de carreira. Já que mudou de país, profissão, né? mudou Por que de não mudar de país, carreira? Eu vou estudar. Não tinha a menor ideia do que era... Imigração. Não, do que era direito aqui, sabe? Fui fazer o teste para... Eu já falava inglês, isso, obviamente isso te ajuda, Sim. né? Então eu fui fazer o teste, aquele teste que você tem que fazer para antes de ser aceito, ou antes para você se apresentar para a faculdade. Gente, mas eu assim não tinha... fui fazendo as coisas... Acho Foi que o que fazer igual um ajudou, adolescente, que fui fazer de adolescente leve, não sabe o que vai enfrentar pela vou fazer frente. o teste, vamos ver se eu vou entrar. E depois eu fui aceita para entrar numa das faculdades e comecei. Será que o seu marido orou muito por isso? Para chegar até aí? Seu marido trabalha com o quê? Meu marido trabalha numa área completamente diferente da minha. Ele trabalha na área de comida, de restaurante. Ok. Tem nada a ver, o que é ótimo. Que é ótimo, porque mineiro gosta, alguns gostam de cozinhar e outros gostam de comer. Eu sou mineiro, gosto dos dois. Comer, eu acho que todo mundo gosta. É bom demais. Mas essa área que da legal. imigração que nós estamos vivendo hoje, né, no nosso país, nos Estados Unidos, está sendo algo assim bastante complicado esse momento que a gente está vivendo, né, doutora? E assim, existe algum caso que a senhora... Eu sei que muitos casos difíceis, né? Porque mexe com muita coisa envolvida. Mas existe algum caso específico, assim, que marcou a sua vida, assim, que a senhora teve? Você está me perguntando recentemente ou não, Pode de maneira geral? Pode ser maneira geral que te marcou, assim, algum caso. Tá, olha, eu recentemente eu diria que não, porque nós estamos vivendo uma época bastante delicada, bastante difícil com a imigração. E, aliás, eu quero até dizer uma coisa para você. As pessoas olham para mim e falam, você já tem tantos anos como advogada, já não deve fazer a menor diferença para você se uma pessoa recebe o green card ou se você consegue fechar um caso ou resolver uma situação na corte de imigração. E absolutamente não. Cada caso que a gente vê sendo resolvido de forma positiva é uma alegria muito grande. Cada abraço que a gente dá, cada documento que a gente vê a pessoa recebendo, ou uma pessoa conseguindo resolver uma situação complicada na corte de família, é uma alegria tão grande. Uma porque satisfação. Uma satisfação, você compartilhar e um merecimento, uma dádiva, eu diria. Você está ali fazendo parte daquele momento, sabe? Sim. Então não tem aquela coisa, já acostumou, absolutamente não. Mas eu tenho 2 casos que eu sempre lembro com muito carinho. Um de imigração que foi há mais tempo, de um rapaz que veio da Guatemala. Até um processo que eu fiz de voluntário, faço há muitos anos ajudando a crianças que entram no país, que estão sem pais ou somente com um deles. E o dia que demorou muito tempo para o processo desse rapazinho ser
aprovado, mas o dia que foi, ele me abraçou, ele ficou feliz e me abraçou muito. E eu falei, agora você está feliz? O que você mais gosta aqui? Graças a Deus tudo foi resolvido, você vai poder ficar aqui. Aí ele olhou para mim e falou, eu gosto muito daqui, porque aqui tem comida. Oh, a gente meu pode Deus. escolher. Gente, É. são aquelas coisas que a gente sabe Menos que existem, mas é aquela É, coisa que você- você menos espera escutar. E eu engasguei, sabe? Meu olho encheu de lágrima. Eu olhei para ele e eu fiquei... Eu não esperava uma coisa assim, né? Sim. Aqui tem comida e a gente pode É que a gente espera que as pessoas tenham pelo menos as necessidades básicas dela Exatamente. atendidas. Você tem comida. E aí eu lembro de eu brincando com ele. Falei, então, o que você gosta? Ele falou, eu gosto de entrar em loja, tipo do 7-Eleven, e comprar refrigerante e batata frita. E nessa época, o meu escritório era em Boston. E tinha uma loja, acho que era 7-Eleven, já nem lembro, lá embaixo. E eu falei, então vamos descer. Vamos descer, vamos comprar refrigerante e vamos comprar batata frita. E eu desci junto com ele, a gente tomou. Pra celebrar. Até hoje. E compramos caixas, sabe? Festejou Eu junto amo com ele. batata frita, um pacote. Amo, adoro coisa salgada. Ai. E eu sentei com ele. Vocês celebraram, riram e choraram junto com a batata e refrigerante. Feliz da conta comendo batata frita. E eu mais ainda. Sim. E eu tendo que me segurar, porque eu fiquei muito emocionada. Então, isso são coisas que você sente, que você fala, oh meu Deus, graça. Eu agradeço a você, eu agradeço a Deus por ter feito ter sido parte. um instrumento, né? Eu nem me olho como instrumento, eu agradeço pelo privilégio De participar. Tá participando daquela história ali, daquele momento. Você entende? Mas muitas outras, né? É um trabalho gratificante, né? Gratificante. É muito gratificante. E o outro? Qual que foi o outro caso que você falou que foram os dois? Foi a primeira adoção, porque eu faço processos de adoção também. E o primeiro processo de adoção que eu fiz, eu não estava esperando pelo que ia ser. Eu estou acostumada em corte de família, mas quando você tem a audiência final de um processo de adoção, é uma audiência fechada, quer dizer, ninguém está na sala de audiência. E eu estava ali, ninguém que eu digo, pessoas que não façam, né, que não façam parte do processo. E os pais estavam ali com uma menina com uma história muito, muito peculiar, uma coisa assim linda de esses Aí, pais. no caso, os pais biológicos? Os pais que adotaram. Os pais que adotaram literalmente tinham criado essa menina desde que ela era bebê, mas já tava ainda há não tempo. tinham adotado. E na hora da cerimônia, a gente está acostumada, quando você vai numa sala de audiência, aquela formalidade, aquela seriedade, juiz entra, todo mundo levanta, tem que ficar muito sério. E o juiz entrou brincando e trouxe um ursinho de pelúcia. Ai. E deu... Eu consigo até imaginar Pois a é, cena. sabe? Deu para mim, chamou a menina, fez... O próprio juiz fez aquela coisa assim, olha, seus pais agora vão assinar a sua... porque na hora da audiência, os pais que estão adotando assinam a certidão de nascimento. Ai, que lindo. Então, ele fez aquela cerimônia. E eu, que nem uma boba, chorando, mas eu Então, se eu aqui tô com vontade de chorar, imagina lá. Dessa vez eu não consegui conter, sabe? Eu estava chorando copiosamente, perguntando lencinho de papel. Mas isso foi muito marcante. E de lá para cá, toda a audiência de Imagina adoção quanto esses muito pais não lindo. esperaram por esse dia, né? Para ter a segurança sabendo que aquela criança agora é deles. Muito tempo. Então foi muito bacana. Nesses últimos tempos, agora que eu tenho ouvido muito falar sobre o visto T e o visto U, isso toda a vida teve ou isso é da agora, doutora? Isso não tem nada novo. O visto U, que é para vistos de vítimas de certos tipos de crime, e o visto T, que é para visto de pessoas que são vítimas de tráfico humano, sempre existiu. O que, aliás, aí vai até um alerta. As pessoas devem ser bem cautelosas e se informarem direitinho se elas se enquadram ou não
nessas leis ou nesses vistos, porque eu, por exemplo, que já trabalho há muitos anos com a imigração, eu vejo que principalmente dentro da nossa comunidade existem às vezes umas ondas. Ah, tem esse tipo de visto. Um monte de gente vai lá e aplica. Ah, porque eu entrei em contato com um grupo que eles são especialistas em imigração. Gente, isso é uma coisa muito séria. Fica tentando achar brecha onde não tem. Achar brecha onde não tem e achar que porque já tem autorização de trabalho e recebeu social, a situação está resolvida. Absolutamente não. Isso é uma bomba relógio para muita gente. Exatamente. E hoje, com a internet, né, o Instagram, o que mais a gente vê são promessas, né, sobre isso, que você pode entrar com a legalidade dessa forma. Como a gente consegue alertar para que você não esteja entrando assim em falsas promessas, principalmente quando se fala de valores, né? Bom, eu acho que o principal passo que a pessoa tem que tomar ou dar é conversar com um advogado de imigração. O que, infelizmente, mas o próprio advogado de imigração, muitas das vezes... Porque pelo menos tem muitas ofertas no Instagram. Eu mesmo vejo muitos tráficos pagos, entendeu? Falando sobre, olha, você quer se legalizar dentro dos Estados Unidos, entra em contato, porque através disso, através daquilo, aí tem aqueles cortes, aquelas dicas e tal. E muitas vezes... falta informações, porque não é todo mundo que se enquadra naquilo. É que tem muito profissional também que a gente sabe que não é ético. Bom, então o pessoal está aproveitando como a gente alertar, né, a nossa comunidade. Bom, primeira coisa, o que é fundamental, mais uma vez, é você conversar com um advogado de imigração, com uma pessoa que tem experiência e conhecimento da área. Se tem uma área que é muito complicada. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Imigração é 100 vezes mais complicado do que a área de família. Sim, posso imaginar. Mas você não pode nem comparar, tá? Então, se é uma área que, apesar de que, de repente, houve uma banalização do que pode ser feito por causa de advogados e escritórios especializados, sei lá... notários, sei lá, ou já trabalhei com advogado, então já trabalhei na imigração, então agora eu faço processo. Mais uma vez, depois que a bomba explode, muitas vezes não tem mais o que fazer. Então, é importante você conversar com alguém. Pesquise se essa pessoa realmente é um profissional. Pesquise se essa pessoa tem experiência nessa área. Porque a gente não pode nem generalizar a lei de imigração, porque isso vai depender também da situação específica ou do passado imigratório de cada um. Entendeu? Isso depende. Para dizer, olha, existe a lei geral e que, de repente, nós temos que olhar a sua situação específica para ver se você pode receber o benefício. E agora, na época em que estamos vivendo, todos os casos que são negados... a pessoa está sendo colocada em processo de deportação ou de remoção. Todos. Antes, não. Então, agora tem que dobrar o cuidado em relação a isso. Você estava me perguntando sobre o visto U e o visto T. Um número imenso de casos que tem chegado para mim também são pessoas que entraram com o EB2NIW, que é aquele a pessoa de que você vai comprovar que é de interesse dos Estados Unidos, de que você vem aqui, trabalha aqui, desempenha mão de obra qualificada. Exatamente. Sobre esse, temos uma dúvida sobre o EB2, né? Geralmente as pessoas falam, você pode entrar porque você tem formação no Brasil, você se enquadra, você já tem 10 anos de experiência, tem alguns que tem que ter 10 anos de experiência na formação, outros apenas só 5 anos, né? Tem umas 2 etapas. Mas as pessoas esquecem de alertar que essa pessoa, para poder entrar, se estão aqui dentro dos Estados Unidos, é necessário estar com status válido? Pois é. Tem várias coisas. E muito bom você ter feito essa pergunta. Primeiro, você tem que comprovar não só quem é você, em termos profissionais, mas você tem que convencer a imigração. Não convencer, digamos, você tem que explicar para a imigração o que você pretende desenvolver na sua área aqui. Então, não é só, olha, eu sou engenheira,
Tá? Eu vou lá, eu como engenheira, eu pretendo desenvolver esta área, ou eu pretendo Você tem que fazer apresentar um projeto. Você tem que apresentar um projeto e você tem que convencer a imigração, porque aí realmente é convencer ou provar para a imigração, que é de interesse dos Estados Unidos que você desenvolva aquele projeto. Então, gente, tem literalmente enxurradas, bem mineiro agora, tá? De casos que estão sendo negados. Por quê? Porque as pessoas não deveriam nunca ter nem entrado. É que eu fico pensando, igual as pessoas entram com certos pedidos, né? Que eu falo, como que essa pessoa vai provar isso? Porque é lei, gente. Você está trabalhando com a justiça. Você vai ter que provar. E depois, se você não tiver como provar, o que você vai fazer? Aí é que tá o problema. A imigração aceitou meu caso. Não, filho, a palavra não é aceitar. Se você mandou uma aplicação que está assinada, que você mandou uns documentos básicos iniciais, você pagou a taxa, o seu caso, eles receberam a documentação e emitiram um recibo. Isso não quer dizer que seu caso está aprovado. Sim. E aí nós vamos voltar na falta de informação e até falta de explicação que essas pessoas recebem de como é o processo. Agora você vê casos sendo negados, as pessoas sendo colocadas em processo de remoção, e aí? Nossa. Aí a coisa complica. Eu lembro que há 10 anos atrás, mais ou menos, uns 15, acredito, estava uma onda de pedido de asilo. Pessoas que não tinham problema nenhum com a imigração, fizeram o pedido de asilo e hoje está recebendo carta de remoção do país. Para ir para a Corte de Imigração, e tem muita gente que não tem, não tem defesa. Defesa que eu digo uma forma de se legalizar. Sim. Então E o que você vê e o que você vê assim no comportamento dos brasileiros, né, principalmente, né, que são imigrantes ilegais, assim? Olha, chega a ser um desespero. Desespero que a gente entende. Eu digo muitas vezes para as pessoas, eu falo com quem eu estou conversando, se eu sentar aqui, eu sou a última pessoa que você tem que falar por que você está aqui, por que você quer se legalizar, por que você veio, quais que são seus sonhos, seus planos. Esquece isso, tá? E eu estou conversando com você como advogada, não como Hannah. Sim. Tá? Porque se eu for chorar junto com você, ou se a gente for aqui planejar, não vai adiantar. Tá bom? Agora, a lei é muito simples, a lei é muito preto no branco. Nós temos que dar um jeito. Se você se enquadrar, ótimo, nós vamos brigar pelo seu caso até o fim. Sim. Mas se não tem solução, continua. Se você pretende ficar aqui, saiba dos riscos que você está correndo, mas continue vivendo a sua vida quieta no jeito seu que viveu até agora. Seguindo a lei, que é o óbvio. Evitando problemas, mas tem tantas pessoas que acabam criando problemas para elas próprias, né, com polícia, por exemplo, porque não estão respeitando as leis. A gente vê assim, parece que a pessoa é desesperada, sem informação. Aí ela cai num golpe, praticamente, porque as pessoas vendem uma ideia. Mas é nitidamente elas, um golpe mesmo. Pelo dinheiro. E doutora, diante de tantas ofertas e promessas, como o cliente pode avaliar se o que está sendo proposto é realmente possível dentro da imigração e se o valor cobrado faz sentido? Olha, eu, por exemplo... Pelo processo, no caso. Olha, pastor, a gente quando vai num médico, às vezes, que você ouve a opinião de um médico, você não fala, eu gostaria de ter a opinião de um outro médico, só para ter certeza, quando é uma coisa mais séria. Né? Eu acho que é o mais inteligente. Eu acho que é algo de imigração, óbvio, né? Algo de imigração, uma coisa que é ali o seu futuro e muitas vezes o futuro da sua família também. Eu pediria uma segunda opinião para um profissional. Não para o meu grupo de WhatsApp, onde todo mundo conversa. A gente não estou falando mal de grupo. Não, mas é a mesma coisa. Eu falo, você vai perguntar sobre a sua saúde, né? Você quer um médico especializado para te dar uma opinião e muitas vezes você quer uma segunda opinião. Você quer um outro médico. Eu faria a mesma coisa com o caso de imigração, mas sem dúvida alguma. Principalmente o importante é também verificar
quanto tempo tem de experiência no mercado, quantos casos. Tem como passar essas informações, tipo, hoje, por exemplo, aqueles casos de EB2, igual nós falamos, né? Geralmente, alguns escritórios, eles dão essa informação, tipo, tem 90% de aprovação, tem 98%. Mas você tem algum site que você possa checar isso? Primeiro você pode... Era isso exatamente que eu queria saber. Primeiro é o seguinte, se você quer checar se uma pessoa é advogada, é muito fácil. Sim. Tá? Se você vai, por exemplo, você vai no site do BBO, que seria o BBO, que seria o equivalente à OAB do Brasil. Uau. E no BBO de Massachusetts, por exemplo, você entra o nome da pessoa. É só você ver lá, procure um advogado. Então, se você entra lá, Hannah Crispin, você vai achar o meu nome, o endereço do meu escritório, vai achar, vai ver há quantos anos eu sou licenciada, o número da minha licença, se eu tenho seguro como advogada, olha isso aí. tá? E se tem algum caso contra mim. Principalmente, né? Tá bom? Isso é básico para todo. Então, ali você já sabe que a pessoa é advogada. Você não tem... Gente, e isso é uma coisa, é informação... Pública. Para todo mundo, tá ali. Então, ali você vê quanto tempo que a pessoa já tem como advogado, aonde ela trabalha. Doutora Hannah, você pode repetir para nós aonde que a pessoa busca essas informações, em qual site que você falou? É do BBO, é o Board of Bar Overseers, que é o equivalente à OAB do Brasil. Se você colocar BBO no Google, por exemplo, vai aparecer. Ou então você pode colocar até como achar informação sobre um advogado, porque ali é facílimo você entrar o nome do advogado e ver as informações básicas que você precisa. De um profissional. Necessária de um profissional, é só entrar no BBO. Supondo que uma pessoa é detida pela imigração, qual que é o primeiro passo a ser tomado por ela e pela família? Não assine documentos, não passe informações. A pessoa, independente do status imigratório, tem direito, e tem o direito de ficar em silêncio e de pedir para ligar para um parente, um familiar. Eu sempre digo, não liga para advogado não, porque advogado você não sabe se vai atender o telefone. Sim. Né? Eu estou aqui com vocês, meu telefone está aqui dentro desligado, eu não vou atender. Então, é muito importante saber um número de memória, porque hoje em dia a gente não sabe o número de ninguém. É verdade. E você não sabe se você vai ter acesso ao seu telefone celular. Então, é importante você ter um número de alguém que você possa ligar e falar: Suelen, estou detida pela imigração. Aqui, me acha alguém, aí me acha um advogado, acha alguém para mim conversar comigo, saber o que está acontecendo. Eu acho que o bom seria, né, tipo, a família deixar uma pasta preparada com todos os documentos, telefones importantes, porque às vezes, Deus me livre, pega o pai e a mãe, o filho que talvez já é maior de idade, mas assim, totalmente despreparado. Falei, agora, onde que minha mãe guarda os documentos? Para onde que eu ligo? Quem que é o advogado da minha mãe? Então, né, acho que é bom deixar pronto ali, preparado. Bom, documentos, com certeza, as pessoas sempre devem ter, né? Os documentos, que eu digo os documentos que eu chamo básicos biográficos. Você deveria ter sua certidão de nascimento, certidão de casamento, manter passaporte válido. Tem muita gente que fica aí com o documento expirado, né? E não... Tem tanta facilidade para renovar. Mas sabe, eu estou rindo aqui, porque há uns 2 anos atrás, um dia eu olhei para minha carteira de motorista caiu no chão. Eu fui abaixar assim para pegar. Quando eu olhei, falei, meu Deus, minha carteira tem 3 meses. A própria advogada. Agora você imagina, 3 meses. Imagina eu dirigindo, que eu dirijo para cima e para baixo. Eu vou para um corte pelo estado afora. Eu estava dirigindo. Imagina se você tem algum acidente ou qualquer coisa. Tem algum problema. Então, depois disso, eu aprendi a lição. Eu sempre dando conselho. Então, agora... Casa de ferreiro, espeta de pau. Exatamente. Eu recebo, eu mando... Você coloca no seu calendário. No meu calendário para aparecer. Tem que renovar, 6 meses de antecedência, vai vencer. Fica esperto. Eu ando com os meus todos, né, na bolsa, mas eu também tenho no meu celular, eu carrego eles todos digitais também. Também.
Isso é ótimo também. Já desses todos digitais. E doutora Hanna, quando assim, alguém da família é detido, né? E caso tenha crianças, o que acontece com essas crianças? Ótima pergunta. Gente, olha, presta atenção. Desesperador O isso. Estado não tem o menor interesse em tirar a criança de pai e mãe. E o Estado, quando eu digo o seguinte, Massachusetts ou a imigração, ninguém tem interesse de tirar a criança de pai e mãe e de colocar a criança para adoção. Sim. Então, digamos, se uma pessoa é detida e tem uma criança que Se o casal for detido, o que acontece? Bom, primeiro que normalmente, na grande maioria dos casos, o casal, se são crianças pequenas, eles não levam o casal. Mas digamos que houve alguma coisa séria e o casal foi levado. Não só pela imigração. Digamos que o casal está sendo acusado de um crime sério. Essas coisas acontecem muito mais do que vocês imaginam. Que esses casos ficam muito abafados, não são circulados em mídia, graças a Deus, porque nem deveriam ser. Exato. Tá? Agora, o que, por exemplo, aí vão chamar o DCF. O DCF é o equivalente ao que no Brasil? Juizado de menores. Juizado de menores, que é crianças... Eu esqueci o nome do órgão, né? Gente. Não, é o juizado de menores por causa de criança. Então, a primeira coisa que eles buscam é ver se tem algum familiar com quem a criança já tem contato, já está familiarizada, para poder ficar com aquela Não precisa criança. necessariamente ter aquela procuração que tanto estava se falando até um tempo atrás. Bom, isso é para quem é detido pelo ICE e mesmo que a pessoa seja detida, e mesmo que ela seja até levada para fora do estado, você tem como mandar documento para a pessoa assinar em qualquer lugar de detenção que ela esteja. Em todas as prisões, em qualquer estado, dentro dos Estados Unidos, tem notário público. Então, um notário público dentro da prisão pode notarizar o que for necessário. Eu estou só dizendo em caso de você não ter... Não está preparado. Tá? E no caso de ter crianças, eles podem... Eu já vi casos que, por exemplo, a pessoa foi detida, tá? E a criança foi ficar, pelo menos temporariamente, com a vizinha. Porque a vizinha é muito amiga do pai ou da mãe, e brasileiro que fala, que a criança fala português. Então, o interesse do Estado é o bem-estar da criança. O que for melhor. Então, antes de colocar a criança em alguma casa desconhecida, com essas pessoas que tomam conta temporariamente, eles vão procurar parentes, familiares, pessoas com quem aquela criança já está acostumada. Tipo assistente social, com né? certeza. Com certeza. Um pouco eu acho que é um alarme que o povo faz. As redes sociais é muito sensacionalista. Sim. E aí eles colocam um medo nas pessoas. E aquela coisa assim, todo não, né? Alguns notários públicos, você precisa fazer, você tem que fazer. Tudo bem, tem que fazer, você tem que estar preparado. Mas não aterrorizar as pessoas, porque tem pessoas que são mais sensíveis com esse assunto. Não, aterrorizar não. Agora, por exemplo, é orientar. Aquela declaração que você dá poderes, é uma autorização temporária. Ela é válida né? 2 anos. No máximo 2 anos. E, por exemplo, se eu moro aqui, eu tenho meu filho, eu e meu filho moramos sozinhos. Se Deus que me livre, algo me acontece. Eu tenho vamos esquecer de ser preso, tá? Se eu tenho uma operação, uma cirurgia de emergência. Se você tem esse documento, você passa esse documento para uma amiga sua, uma pessoa que você conhece, que você tem confiança, com quem seu filho está acostumado, aquela procuração, aquela autorização vai dar direito à sua amiga a tomar decisões com relação a escolas da criança e médicas também. Então, é uma coisa limitada, mas que pode te dar a tranquilidade que se alguma emergência te acontecer, alguém já está autorizado e familiarizado com a criança. Faz muito sentido mesmo ter. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Se né, a mãe está aqui sozinha. Sabe? E você, obviamente, se eu tivesse numa situação dessa, eu teria uma amiga ou um amigo que tenha ou que tivesse informação sobre a escola, o nome da professora do meu filho, o médico, o telefone, onde é que ele vai, se ele toma algum remédio. Isso é muito importante. Que dica. Né? Perfeito.
Sim, é verdade. Quais os recursos ou alternativas existem para famílias que passam por detenção e não têm suporte financeiro? A senhora tem alguma... Em que na hora de prestar atenção, porque aqui está dizendo assim, os recursos e alternativas que existem para famílias que não têm um recurso financeiro. Supondo que a família não tem dinheiro para contratar um advogado. Na hora Bom, existem várias organizações agora que estão prestando auxílio para as pessoas que estão detidas, informações, por exemplo, aqui em Massachusetts nós temos organizações brasileiras, nós temos o Grupo da Mulher Brasileira, que atende não somente a mulheres, né? Eu faço trabalho voluntário lá no grupo, deve ter mais ou menos uns 15 anos, se não tiver mais. A gente tem, por exemplo, o NEC, em Stoughton, tá? Onde também presta informações, ajuda. Eu vou no NEC mais ou menos uma vez por mês. Eu estou lá atendendo de noite também. Você trabalha como voluntária. Mas não, eu estou falando que, por exemplo, se a pessoa é detida, ou a família é detida, eles têm várias formas de ajuda. Você tem organizações americanas, tem agora o Bijan, que é uma organização que você entra em contato. Se você tem um familiar que foi detido pela imigração, existe um número grande de advogados que podem fazer analisar o caso da pessoa e determinar se ela tem direito ou não à fiança. Okay. E a própria imigração, ela dá essa informação para a pessoa? Olha, se você não tem uma rede de apoio aqui, você não tem uma família para te ajudar aqui, a gente vai arrumar como se fosse um defensor público para você? Não, você, quando está detido pela imigração, você não tem direito a defensor público. O que eles devem entregar para quem é detido é uma folha que tem uma lista de organizações legal. que aquela pessoa pode entrar em contato. O problema é que hoje em dia, com o grande número de pessoas sendo detidas, o grande número de pessoas procurando forma de legalização ou de regularizar a situação delas, está muito difícil conseguir contato e conseguir realmente uma pessoa ou um profissional que possa representar. Mas entrar em termos de apoio para as famílias de quem estão do lado de fora, não necessariamente para quem está preso, é muito importante procurar as organizações brasileiras. Sim. Que, como eu mencionei, o Grupo da Mulher Brasileira, com a Heloísa Galvão, o NEC, lá de Stoughton também, com a Lídia, eles prestam muitas informações. Eu imagino que nesse momento deve estar até difícil achar mais voluntários para essas organizações voluntárias, né? Porque imagino que os escritórios de advocacia hoje devem estar com uma demanda de serviço bem maior do que há um ano e pouco atrás, imagino eu. Não necessariamente. Porque, na realidade, muitas pessoas... tem um número muito grande de pessoas que está indo embora, que está com medo, o que a gente entende, obviamente. Sim. Né? Tem muita gente que está indo embora do país e a maneira como antes a gente tinha como proceder na corte, infelizmente os juízes de imigração foram instruídos, estão sendo instruídos, a gente tem que lembrar que eles são limitados no que eles podem ou não fazer, então os casos estão sendo, de maneira geral, resolvidos de forma muito mais rápida. Era isso que eu ia perguntar. Geralmente essas pessoas, né, que estão indo embora, geralmente, muitas delas estão com processo, essas coisas, mas resolvem abandonar. Aí, nesse caso, já é tudo arquivado e acelera os que estão, tipo uma fila que acontece, assim, a questão dos processos? Bom, depende do tipo de processo que a pessoa está fazendo. Existem situações em que a pessoa, mesmo indo embora, ela pode finalizar o processo com ela estando fora dos Estados Unidos. Mas são situações limitadas, certo. É preciso analisar o caso específico daquela pessoa e também o que pelo fato dela sair do país, o que isso acarretaria. Porque existem o que a gente chama de castigos que entram em vigor quando a pessoa deixa os Estados Unidos. Sim, por causa de presença ilegal, por causa de quantas vezes ela entrou no país, então e a maneira que ela entrou no país. Então, isso tem que ser analisado. Eu fico imaginando a logística de toda a justiça para fazer
tudo isso funcionar e estar no controle? Deve ser muita coisa. Doutora, saindo um pouquinho da imigração aqui, isso é uma dúvida minha, não está aqui no nosso roteiro. A senhora trabalha com a família. No caso, a senhora também trabalha com vítimas de violência doméstica? Trabalho, claro. Ok. É. Porque eu tô vendo assim, porque como a gente trabalha com mulheres, né, no grupo do Café com as Amigas das Mulheres, a gente empresta muito nossos ouvidos para a comunidade. E eu tenho visto que, como é um local seguro, tem chegado muitas dessas mulheres para a gente. Violência doméstica é uma coisa muito complicada, porque principalmente para o imigrante, aí nós vamos cair naquilo que as pessoas acham que por causa da situação imigratória, ou até para aquelas que estão legais no país, porque elas são imigrantes, elas não têm direito. E, infelizmente, o abusador ou a abusadora, porque a gente tem de tudo, Sim, é bom lembrar que verdade. andamos do sexo, muitas vezes se aproveita disso. Então, para que você possa passar a informação e convencer uma pessoa, porque é muito difícil para quem é a vítima conseguir tomar uma posição de que ele ou ela tem direito, independente da situação imigratória, independente da origem, independente de falar ou não inglês, tá? Que você tem direitos e que seu caso vai ser ouvido. E que muitas vezes você não só tem o direito perante a corte de família, mas que muitas vezes você tem direito, inclusive, perante a imigração, né? E qual, assim, conselho que a senhora daria, que você daria para a comunidade, tanto para homem quanto para mulher, que está passando por isso nesse exato momento e talvez não sabe onde... Vou até brincar, porque isso é uma coisa muito séria, gente. Violência doméstica é muito sério. Agora, eu sempre digo, eu acho que eu sou uma boa advogada. Eu conheço bem a lei, mas eu sou uma péssima psicóloga, terapeuta, porque eu não tenho treinamento para isso, tá? Então, agora, o que as pessoas... Se você é vítima, coisa que a pessoa tem que pôr no coração e falar, chega, ninguém merece ser vítima de violência doméstica. Basta. E vamos lembrar que violência, a gente usa o termo violência doméstica não é só violência física. A violência emocional, hoje. Psicológica e até financeira. Hoje também é reconhecido como violência doméstica. Então, um momentinho que você tem aquela força e fala, chega, porque eu mereço melhor. Eu tenho direito e eu mereço melhor. Tem muita ajuda boa por aí. O consulado Muita tem gente. esse tipo de ajuda. O consulado, vamos falar do querido consulado lá. O consulado Faz um tem trabalho fantástico em assistência. relação a isso. Meu Deus, tá? É de tirar o chapéu. A gente acha que o consulado serve lá só para renovar o documento. Absolutamente não. Nós temos o trabalho que setor. eles fazem, eu fiquei impactada. No consulado tem o setor de assistência, que pode passar muitas orientações. Você entra em contato com o setor de assistência por e-mail, é só você entrar no site do consulado. E você tem a linha de emergência para casos realmente de emergência. E você tem o EMUB também, que presta muita ajuda e orientação para as mulheres em situação... É uma organização? Dentro do consulado. Em mulheres em situação de... Vulneráveis, E exatamente. o que eu achei mais interessante é que o serviço do consulado, quando a pessoa chega lá, que a vítima chega lá, eles direcionam diretamente assim por região. Eles buscam o apoio à instituição que pode estar acompanhando aquela mulher ou aquele caso por região. É um trabalho, uma logística muito boa. É espetacular o trabalho. Por exemplo, se uma pessoa que procura o consulado para assistência precisa de orientação jurídica, então, como eu sou a consultora jurídica do consulado, eu aí assisto aquela pessoa, não é representar, eu passo orientação. Tá? Agora, obviamente, como parte do contrato que eu tenho de prestação de serviço por consulado, qualquer pessoa que tem contato comigo através do consulado, eu não posso de maneira alguma representar particularmente.
Obviamente, seria antiético se eu Sim, verdade. né? Mas o serviço do consulado, a assistência prestada pelo consulado, com toda a equipe, a infraestrutura, é espetacular. Sim, é de então, excelência. para aquelas pessoas em situação vulnerável, tá vendo? Até o consulado do Brasil, Exatamente. aqui em Boston, Então, tá aí quebrando pra parar. aquele paradigma de que pessoas acham que consulado É só só pra serve renovar para documentação. Passar, E não, passaporte, não é? vai muito além os serviços. É. Eu sou uma pessoa que tô sabendo disso agora, tá? Pois é, tá vendo? Prazer, Suelen. E para quem está chegando nos Estados Unidos agora, chegou há pouco tempo, que conselho que você dá para que essa pessoa, assim, tenha uma vida aqui tranquila Olha, e mais estabilizado possível? Procurem manter o status legal imigratório, isso é a primeira coisa, tá? Porque aí você tem a tranquilidade. Mesmo que seja uma coisa custosa ou complicada, mas é fundamental. Mantenha o seu status legal, procure informações, como nós estávamos conversando antes, com profissionais qualificados, para que você possa, então, planejar o seu futuro. Porque, olha, esse país ainda é um país onde a gente dá um duro danado, trabalha alucinadamente. Ninguém sabe. Muito fácil olhar para uma pessoa e falar, nossa, olha, você não sabe o que aquela pessoa passou. Verdade. Mas a gente... Mas é um Você dá país de duro, você oportunidades ainda. Mas você vê resultado aqui. Você vê resultado. Eu tenho acompanhado muitas histórias, né? Acompanhado comércios. De forma geral, estou no grupo Café com as Amigas, assim, e tenho visto, assim, as mulheres falando das suas histórias e o que o povo brasileiro construiu aqui, o que a comunidade vem construindo aqui. É uma maravilha. É algo, assim, que emociona. É sim. É impactante, assim, se reinventam, estão construindo história, estão consolidando, se fortalecendo como comunidade, como povo. Gente, eu fico muito admirada, eu tô a cada dia encantada com o que a nossa comunidade tem construído aqui. Admirada e orgulhosa. Sim, principalmente essa é a palavra. Chega a arrepia, assim, o orgulho que dá do nosso povo aqui nesse país. As pessoas que estão aqui há bastante tempo, elas comentam às vezes assim a questão de que às vezes as pessoas chegam aqui, antigamente chegava aqui e o outro tinha uma visão assim, você tem que passar pelo que eu passei. E hoje não, hoje você vê que as pessoas que chegam já são bem acolhidas e hoje as pessoas têm propósito em cima do que elas fazem. Então, hoje as pessoas são facilitadoras. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. É assim que tem que ser. E é por isso também que veio a ideia do nosso podcast, doutora. Para dar voz à comunidade e estender o que a gente puder fazer e levar informação para a comunidade. É para isso. Porque assim, a gente acabou por muito tempo ouvindo muitas histórias das pessoas contando, né, sobre a vitória delas. Isso é muito legal, é gostoso de você saber e ouvir. Mas eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, de levar a informação para a nossa comunidade, não é nem importante, ela é essencial. Né? Porque a gente vê que assim, tem muita gente sofrendo com a falta de informação. Então, essas informações que você trouxe aqui para nós, né, e para as pessoas que vão estar assistindo, é valiosíssima. Então, a senhora é uma das facilitadoras. A senhora não, você. Doutora, você só atua no estado de Massachusetts ou você também tem... Não, imigração é lei federal. Então, eu posso atuar e tenho clientes nos mais diversos estados. Como também fora dos Estados Unidos, vários processos que a gente faz que as pessoas estão esperando, seja processo de legalização através de familiar ou de trabalho, ou pessoas que estão vindo como para processos temporários também, ou estadias temporárias. Então, as pessoas que estão lá nos seus devidos países, quiserem entrar com processo, você consegue atender, consegue... Claro, com certeza. Agora, na área de família, é só em Massachusetts. E para quem quer encontrar a doutora Ana Crispi, qual que seria o telefone, o Instagram? O Instagram, o nome do escritório é Crispin Law, né? Então, tem um Instagram, é só você colocar lá, Crispin Law. Tem o telefone do escritório, que é o 617-421-9090, ou o WhatsApp, que é o 781-400-4677. Onde fica localizado o Fica escritório? em Needham.
A Needham é bem central, é pertinho de Newton? Newton, de Norwood. Então, nós estamos, o escritório... 40 minutos de Boston, mais ou menos, mais ou menos, não depende do horário, né? Depende do trânsito. Vamos se convenhando. Uma hora e meia do horário de tráfego. Doutora Hanna, que papo edificante. Muito bom Foi conhecer muito um bom. Que pouquinho da doutora informações Hanna. válidas, viu? Com certeza só acrescentou, né, para nossa comunidade. com certeza. E para nós finalizarmos, qual o conselho que você deixa para a família, para nossa comunidade, principalmente assim em relação assim, para que elas não desistam desse sonho americano? O que eu estava falando antes. Isso aqui é um país onde tudo é possível. Não é fácil, com certeza absoluta. Eu lembro no primeiro ano de escola. Eu esqueci de comentar que quando eu estava no primeiro ano de escola, meu filho nasceu. Tá? E ele era um bebê que não dormia. Em Israel? Não, Aqui, primeiro ano de ela escola fazer direito. Ela casou tá? aqui. E eu fui, os primeiros meses, eu estava com barrigão, eu estava indo na aula, tá? Persistência. A coisa não é fácil, não, tá? Ainda mais eu em um curso que requer tanto de você estudar muito e ler muito. E um neném que não dormia, que vivia chorando. Então, quer dizer, é possível, fácil não é, não. Mas é um país que te dá oportunidade. Sim. Então, gente, é só, né, falar, é isso que eu quero, Deus vai me iluminar, vai me amparar. Sim. E eu vou é uma combinação de tudo, né? Sim. Nós vamos trabalhar e vamos trabalhar sério, todo mundo chega lá. Foco e Cuidar das determinação. oportunidades. Isso aí. Exatamente. Bom, estamos finalizando mais um podcast Café com as Amigas, diretamente aqui do Brazilian Times. E para você que quer assistir o nosso podcast e outros, você pode acessar o www.brasiliantimes.com/tv. São tantos canais, né, que o Brazilian Times tem. Exatamente. Fica até confuso. YouTube, Instagram, sigam nossas redes sociais, Instagram e do BT TV também, gente. E do arroba Café Camigas. Exatamente. E baixa o nosso app no iOS, tá, gente? No App Store, Brazilian Times, do BT. Lá você vai ter acesso aos jornais digitais, revista. Se você quer estar atualizado com as notícias, abaixa o nosso app do BT. Até mais. Obrigada, gente.